Amic, Amigos da Cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, da Rádio 87, o programa Novo Tempo. Nós estamos novamente no ar. E você, que é nosso irmão, que é cristão, é muito bem-vindo aqui. Nós cumprimentamos aos ouvintes, cumprimentamos também aqueles que estão nas redes sociais nos assistindo. E queremos, neste dia, contemplá-los com uma nova mensagem do Sagrado Livro. Que Deus abençoe o nosso estudo. Não é mesmo, pastor? Estamos aqui para discutir essas questões muito pertinentes, né? O medo, a preocupação, a ansiedade. Exatamente. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Vamos falar um pouquinho hoje desse tema que tem atingido, é muito abrangente com relação à sua extensão nos dias de hoje, esta questão da preocupação, do medo, da ansiedade, né? Como lidar com estas questões humanas dentro da perspectiva divina, porque afinal de contas, Deus sempre tem o que há de melhor para nós. É mesmo, né? Então, para iniciarmos o nosso programa, nós vamos fazer uma oração pedindo a presença do Santo Espírito para nos iluminar. Oremos. Querido Deus, estamos aqui porque desejamos aprender mais de Teu santo amor. Temos o Sagrado Livro em nossas mãos e queremos explorá-lo para que o Senhor, através de Seu Santo Espírito, esteja nos iluminando e esteja nos dando a oportunidade de atingir nossos amigos e irmãos. Fica conosco, Senhor, nesta manhã, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja bem, pastor, será que o medo é um resultado do pecado? Nós temos que compreender, né, primeiro, a origem do medo. Quando nós tratamos da origem do medo e observamos, em primeiro lugar, que medo não é propósito de Deus. Nós temos que entender isso. Aliás, Romanos capítulo 8, né, o versículo 16 em diante, ali de Romanos 8, fala que Deus não colocou em nós o espírito de medo para que nós fiquemos atemorizados com todas as coisas dessa vida. Então, não era propósito de Deus que nós vivêssemos amedrontados, vivêssemos ansiosos, vivêssemos preocupados.
tudo isso é decorrência da corrupção que o pecado promoveu no ser humano. Agora, dentro daquilo que nós vivemos hoje, porque Deus, ele tem uma incrível capacidade, como fala José do Egito, né, de transformar qualquer mal em bênção. Né? É fantástica essa capacidade de Deus. Então, o que Deus ele fez com medo, ele transformou o medo bem aplicado e bem conduzido, o medo bem administrado, ele transformou na bênção do zelo. Então, o medo para o ser humano, que viria trazer um prejuízo grande pela corrupção do pecado, Deus transformou isso em proteção para o próprio ser humano. Em muitas situações, nós nos protegemos através do medo. Né? Como, por exemplo, eu com esse meu porte atlético, esportivo, né? Eu nunca vou cair de um penhasco, né? Porque eu não vou escalar um penhasco, eu não vou escalar uma montanha, eu nunca vou me acidentar pulando de paraquedas, né? Porque o medo não permite que isso aconteça. Então, eu estou colocando aqui numa forma descontraída, mas só para todos entenderem de que o medo ele traz proteção. Então, aquilo que era de prejuízo grande para o ser humano, Deus transformou na bênção da proteção, da reflexão, né, da necessidade do ser humano em refletir acerca de situações que podem ser desastrosas para a sua vida. É bom ter medo, por exemplo, de ter uma doença e evitar prejuízos que o cigarro, o alcoolismo trazem, porque vão trazer enfermidades graves para nós, não é mesmo? Sim, inclusive o medo, ele é observado também como uma enfermidade, como uma, vamos dizer assim, uma doença da alma, né? Até o medo exagerado e descontrolado, fora do domínio próprio, de fato, ele traz muitos prejuízos. Tem a síndrome do pânico, não é? A síndrome do pânico, onde as pessoas se isolam e ficam com medo de circunstâncias, de espaços, de situações, né? E as pessoas se fecham em si mesmas e muitas pessoas, é curioso isso, até que ponto a sensação do medo pode ser exagerada. Tem muitas pessoas que têm uma síndrome do pânico tão forte que ela passa a ter medo de si mesma, né? Medo daquilo que ela pode promover em si mesma, né? Então, para isso, dentro da palavra de Deus e dentro da orientação divina, nós temos o processo de cura, né? Que eu vou até pedir para o Adriano aqui, que nos ajuda com a técnica da transmissão, do som, aqui é o nosso técnico da rádio, para ele deixar a música Me Cura, do Daniel Liddick. Né? Mesmo. Porque é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam ser curadas, mas ser curadas numa perspectiva correta. Né? Porque hoje, no mundo que nós vivemos, nós não podemos não ter medo de nada. Isso seria um prejuízo muito grande. Seria como não sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Eu sou avesso à dor. Se eu sentir que eu vou ter uma dor de cabeça daqui a 3 dias, eu já tomo 3 remédios hoje. Né? Eu não gosto de dor de jeito nenhum. Mas a dor, ela é necessária. Porque é através da dor que eu sei que há alguma coisa errada com o meu organismo. É através da dor que eu busco ajuda médica. Então, quando eu tenho essas reações humanas, né, como eu já disse, pela corrupção do pecado em nós, Deus utiliza dessas ferramentas também para nos trazer cura. Agora, nós temos que olhar na palavra de Deus, na direção divina, para compreendermos qual é a melhor forma de sermos curados dessas situações. Por isso que é bom a gente examinar a Bíblia, né? Para ter essa segurança do Senhor. Eu li uma lenda muito interessante. Ela diz que um homem deu carona para uma mulher idosa e essa mulher falou assim para ele: eu me chamo cólera. Cólera, todo mundo sabe, né? É uma doença grave que pode matar em 24 horas. A diarreia é tão forte, que ela desidrata a pessoa perde aí
15, 20 quilos em pouco tempo. A cólera emocional não é, quer dizer, a cólera física não é emocional. Não é emocional. E essa mulher, quando ela chegou na cidade que eles iam, Constantinopla, ela falou que ela ia matar só 5 pessoas lá. E deu um punhal pro homem e falou assim, ó, se eu não matar só 5, você me mata. E aí, quando eles chegaram lá, ele perdeu ela de vista, andou um tempo, e aí, quando ela foi encontrada, tinham morrido 200. Aí ele pegou o punhal para acertar nela, né? Ela falou assim, não, vamos fazer uma correção, eu só matei 5, os outros morreram de medo. Sim, de fato. Não é? E isso acontece. Né? Quando nós compreendemos a origem do medo na Bíblia está em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, quando dentro da corrupção do pecado, o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. Qual que era a lei naquele momento? Era a determinação de Deus, e era uma determinação de proteção. Né? Não coma deste fruto, porque no dia que você comer, certamente morrerá. E aí chegou Satanás e falou, não pode comer porque isso não vai acontecer. Ao contrário, ele mostrou uma vantagem. Ele mostrou uma vantagem, vocês vão se tornar semelhantes a Deus. O que era uma redundância, porque o ser humano já foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a proposta de Satanás foi oferecer o que ele já tinha. Né? Só que ele não parou para pensar nisso. Só que eles comeram do fruto. Eles acabaram duvidando de Deus, que é esse o pecado original, a dúvida. Duvidaram de Deus, comeram do fruto para ver quem é que tinha razão. E é claro que quem tinha razão era Deus. Né? Então, nesse processo da dúvida, quando eles comeram e tiveram a consciência do erro, né? Aí a Bíblia fala que Deus se aproximou deles oferecendo a reconciliação, oferecendo a oportunidade de confissão para que haja perdão e conversão, porque é isso que Deus faz. Deus, ele não condena ninguém, ele oferece a oportunidade de confissão para que haja reconciliação através do perdão de Deus em Cristo Jesus. Então Deus se aproximou do homem, né? E quando Deus se aproximou, o homem se escondeu. Né? E aí ele se escondeu e Deus pergunta, por que você se escondeu? E aí a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia está no versículo 10. Quando o homem responde, eu ouvi a tua voz no jardim porque estava nu e tive medo e me escondi. Né? Então nós temos que compreender qual que é a origem do medo. A origem do medo é a consciência que há alguma coisa errada. Né? Esta é a origem do medo. Nós sentimos medo quando nós temos a consciência de que aquela decisão, aquele caminho, aquela postura de vida, aquela relação familiar, relação social, a nossa postura no trabalho, né? E tem alguma coisa errada, alguma coisa está fora do contexto. Então, pela consciência do erro é que vem o medo. A questão é, se eu tenho consciência do erro, eu tenho que buscar correção. E aí que está o problema, que muitas vezes as pessoas fazem como Adão, ao invés de buscar correção, auxílio, orientação, ele se esconde, né? E se escondendo, ele vai gerar os outros problemas que são fatais. A preocupação, começa a preocupação, será que alguém vai descobrir? Né? Será que alguém sabe? A preocupação e a ansiedade. Né? Então, esse desencadear, né, de malefícios através da consciência do erro vai gerar a preocupação, vai gerar a ansiedade, vai gerar o medo exagerado, vai gerar a fobia, vai gerar a síndrome do pânico e aí ele vai entrar em outros processos, né? A depressão, a angústia, né? E aí ele só vai piorando a situação. Até quando? Davi, por exemplo, no Salmo 32, ele fala, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, né? Os meus ossos secaram. Tem uma versão bíblica que fala que a minha alma apodrecia,
Nossa, né? essa é forte. Ela é forte, né? Ela é muito forte. Porque é isso que acontece com o ser humano. O ser humano, pelo medo, né? Ele se retrai em si mesmo, vai ficando preocupado, ansioso por não corrigir aquela situação, porque ele teme um mal maior. Por que Adão e Eva se esconderam? Porque eles temiam uma represália. Uma represália de Deus, uma vingança de Deus, uma correção forte de Deus. Então, por medo, ele se esconde. E ao contrário, né? Vê que esse medo, ele leva a pessoa a imaginar coisas que na prática não vão acontecer. Porque Deus não iria maltratá-los, Deus não iria se vingar deles, Deus não iria dar nenhuma represália negativa, né? Deus, pelo contrário, usaria daquele conhecimento para instruí-lo no bem, né? Mas pelo medo, né? Pela angústia, pela ansiedade, pela recusa de ter uma orientação, eles se escondem. Então, a orientação que nós damos a todos: você está passando por alguma situação adversa, alguma situação que gera algum conflito de medo na sua vida nesse momento, não se esconda. Procure orientação, procure auxílio, procure orientação espiritual, procure orientação clínica, procure orientação médica, né? Nós temos médicos especialistas nessa área, nós temos psicólogos especialistas nessa área, né? Na nossa igreja, por exemplo, nós temos alguns psicólogos. Em Panorama nós temos a irmã Janaína, aqui em Dracena nós temos a Ana Carolina, que se formou, né, há pouco tempo, mas com uma formação excelente, né? Então procurem auxílio, procurem orientação, procurem o pastor, procurem o seu líder espiritual, né, para resolver o problema, porque o guardar do medo vai piorar a situação. Pode criar uma situação clínica desagradável, né? De ter que tomar remédio, e aí é muito pior. E aí vai criando situações de dependência e vai piorando a situação. Não que o remédio não seja necessário em algumas situações. Nós não temos nada contra o medicamento. Com certeza. Né? Ele é necessário em algumas situações, mas o quanto puder evitá-lo é melhor. Nós sabemos que os remédios psiquiátricos, os remédios... muitos medicamentos trazem depois essa questão da dependência, não só física, né, mas uma dependência emocional também com a circunstância vivida. Então, veja bem, lidar com o medo, a melhor maneira de lidar com o medo, pastor, seria eu expressar, colocar ele para fora, pedir para alguém me ajudar a resolver isso, né? Seria o melhor medo, o melhor modo de lidar com o medo. O problema é que o ser humano hoje, ele tem medo até de falar, né? A primeira coisa que o ser humano pensa eu vou me expor. O ser humano não gosta de se apresentar em fraquezas, e o medo revela uma fraqueza humana. E Deus, né, ele fala algo que é fantástico para todo ser humano, para vocês que estão nos acompanhando pela rádio, pela transmissão do Face, né, pelas redes sociais. Deus fala algo que é absurdamente fantástico. Ele fala, primeiro, que nós não devemos temer, nós não devemos andar em medo. E ele fala, o que eu acho fantástico, ele fala, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então não tenha medo de se mostrar fraco, né? Porque esta fraqueza que depende de Deus, né, faz parte da santificação, faz parte do aperfeiçoamento, faz parte do crescimento. Agora, o que você tem que observar, vamos dizer, no zelo do medo, o que você tem que observar é com quem falar. Eu não posso me expor para todas as pessoas. Eu não posso abrir a minha mente, os meus sentimentos, as minhas questões mais íntimas e pessoais para uma pessoa que não vai poder me prestar um auxílio. Então, eu tenho que falar com alguém? Tenho. Mas eu tenho que falar com aquele que pode me ajudar. O primeiro é Deus. E depois um conselheiro espiritual que seja uma pessoa de confiança, né? Sim.
um conselheiro espiritual, um bom amigo, uma boa amiga que possa dar um bom conselho, uma boa orientação. Às vezes você tem um amigo, uma amiga que não é capacitado, não é diretamente daquela área, né, específica, nem clínica e nem psicológica, ele não é da área, mas é uma pessoa que, se tiver uma comunhão com Deus, o Espírito Santo vai capacitá-lo para que ele te ajude naquele momento, né? Então, ele pode te orientar a você procurar uma pessoa que realmente vai poder te auxiliar com orientações espirituais, com orientações bíblicas, com orientações divinas para que esta situação possa ser resolvida na sua vida. Mas o diálogo é importante, é muito importante. Abrir a mente, né? Então, outra coisa que a gente vê na Bíblia é que a Bíblia diz assim, para temer a Deus. Esse temer a Deus é ter medo dele? Como que é? Como que funciona isso? Olha, isso é muito interessante na Bíblia, porque o que a Bíblia coloca a respeito do temor, né, existe na estrutura hebraica e grega um princípio que nós que trabalhamos com linguística conhecemos como o princípio da primeira palavra. Quando você tem uma palavra que foi apresentada na Bíblia, aquele conceito da tradução, ele tem que permanecer em todas as vezes que aquela palavra aparece, né? Então, a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, como nós já dissemos aqui, foi em Gênesis capítulo 3, né? No versículo 10, onde o homem teve medo e se escondeu. Medo vem da onde? A consciência que teve alguma coisa errada. Mas como eu também já disse, Deus transforma qualquer mal em bênção. Então, o que Deus fez? Temer ao Senhor é ter medo de Deus? É. A palavra, né, usada tanto no hebraico quanto no grego tem a mesma correlação, e a do grego é mais conhecido por causa da nossa língua portuguesa. A palavra grega do temor é fobia, né? E fobia é um medo exagerado. Agora, o que Deus fez nesta transição de pegar o mal e transformar em bênção? O que Deus fez foi pegar esta fobia, né, que é o medo exagerado, e transformar num bem, numa bênção, através do zelo que o fóbico tem. Então, a fobia é um medo exagerado? Quem tem fobia se torna extremamente zeloso. Um exemplo prático que eu costumo usar é que quem tem medo, quem tem fobia de barata, né? Se você coloca uma pessoa que tem fobia de barata num lugar, né, e fala para ele assim, olha, cuidado que dentro desse armário aqui, de vez em quando aparece barata, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter cuidado em abrir a porta do armário. Ele vai ter cuidado em olhar cada objeto, se a barata não está lá dentro, quando ele precisa daquele objeto. Ele vai ter o cuidado de, quando pegar o objeto do armário, lavar antes de usar, né? Então, ele se torna extremamente zeloso por causa da fobia. E é nesse sentido que é o temor ao Senhor. Então, o temor ao Senhor, a fobia de Deus, nós não precisamos ter medo de Deus, mas a fobia de Deus, o temor ao Senhor, nos torna zelosos na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento espiritual. Então, a questão é, né, qual é uma das maiores expressões do temor ao Senhor na Bíblia? É o Salmo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, não segue pelo caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que ele faz isso? Fobia, né? Zelo, cuidado. Todas as decisões que ele tem que tomar, a primeira coisa que ele vai fazer é, será que Deus aprova? Será que a Bíblia me orienta assim? Né? E isso ele vai ter no relacionamento conjugal, na criação dos filhos,
na sua relação de trabalho, na sua relação social. Então, em todo momento, ele está observando. Será que Deus aprova? Isso é temor. Né? Isso é de fato temor. Não é no sentido de ter medo, mas é no sentido de ter cuidado com o que Deus deseja para a minha vida, né? Isso, de ser zeloso com a vontade de Deus, tendo a percepção que Deus sempre quer o nosso bem. Exatamente. Deus não vai querer nada de mal para nós, né? Não. Jeremias 29:11, que fala, onde Deus fala: eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, e são planos de fazer o bem e não mal, para dar o fim que você deseja. Quer dizer, nós queremos ser felizes, né? E Deus quer que nós nos tornemos felizes, realmente. Mas para isso existe um processo, né, em que, mesmo num mundo, né, mal, mesmo num mundo de dificuldades, de limitações, mesmo assim é possível nós vivermos bem e extrair o melhor dessa terra. Que bom, né? Que bom que Deus pensa isso para nós, né? Uhum. Existe uma outra questão que é muito comum a gente ouvir, é a relação entre fé e medo. Tem gente que acha que ter medo é não ter fé. E é exatamente o contrário, né? Porque se o medo faz zeloso, o zelo faz parte da fé. Isso. Né? Porque ele vai me conduzir à reflexão da fé, no sentido do que nós acabamos de falar. Se o medo me faz zeloso, me levando à reflexão se Deus aprova ou não a minha postura de vida, as minhas decisões, né? Os meus desejos, as minhas vontades, então esse medo, ele não está me afastando da fé, ele está me aproximando da fé. Porque o grande problema nesse aspecto é que as pessoas, elas têm uma dificuldade de compreender o que é fé. E aí é que está o problema nesse aspecto. Porque as pessoas que, de uma maneira assim, bem simples, elas acham que fé é acreditar que tudo é possível a partir do nada. Isso não é fé. Isso é ignorância espiritual. Né? Isso não é fé. A fé é... Né? Existe uma música, agora já é um pouco antiga, Gilberto Gil cantava, né? A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Porque tem gente que não tem fé em nada, né? Tem gente que não tem fé em nada. Mas o que é fé, de fato? Fé é aquilo que você acredita e coloca em prática. Isso é fé. Se você acredita, você coloca em prática. Né? Então, quando a gente fala de fé, você tem fé em Deus? Tem. Então, se você tem fé em Deus, coloque em prática o que você acredita. Se você tem fé nele, quer dizer, você acredita no que ele diz. E se você acredita no que ele diz, coloque em prática. E aí você vai ser bem-sucedido. Aí você vai observar os resultados da prática da fé. É por isso que Tiago fala que fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Porque as duas questões estão intimamente ligadas. Não são as obras que me levam à fé, né? Mas é a observação, né, da fé pelas obras que concretizam a minha espiritualidade prática. Eu vou ser uma pessoa de fé se eu concretizar aquilo que eu penso, né? Se eu coloco em prática. Não adianta, né, uma pessoa falar assim, né, olha, eu tenho fé, né, que esta situação vai mudar, né, vai ser transformada, e ele não fazer nada para que a situação se transforme. Né? Então essa fé vai ser completamente inútil. Não adianta uma pessoa falar, olha, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade, eu tenho a SPA, né, que é a síndrome do pensamento acelerado, e eu tenho distúrbios, né, emocionais e psicológicos, e eu tenho fé que Deus vai resolver essas questões comigo. Né, como se Deus fosse um mágico que fosse jogar um pó em cima dele e transformar todas as questões. Né? Não é isso que vai acontecer. Deus vai ajudá-lo? É claro que vai. Né? Deus vai ajudá-lo em oração, na reflexão, na busca que ele vai ter de encontrar um profissional que possa orientá-lo da melhor forma. Sem ele buscar nenhuma ajuda, ele nunca vai chegar a lugar nenhum, né? Não, nunca vai sair dali, nunca vai
aliás, a tendência é piorar. Né? Tem pessoas que, assim, o medo, ele é uma emoção, não é mesmo? É uma Sim. emoção negativa, que às vezes faz até bem a gente ter um pouco. Mas tem gente que pensa que fé também é emoção, é sentimento. E fé, eu acredito que fé não é sentimento. A fé, dentro desse parâmetro, a fé, ela é levada ao sentimento pela razão, né? Mas primariamente ela é racional. A fé, ela vem da observação da prática do ensino de Deus, né? Então, a observação da prática me leva a crer. E a prática dessa crença me leva a algo maior, que é a fé, né? Então, por exemplo, quando Davi, né, se coloca diante de Saul e fala para Saul assim, rei, né, pode deixar que eu vou matar Golias. Né? Golias não era só uma diferença de tamanho, uma diferença de altura, de força. Né? Golias tinha por volta de 4 metros de altura, Davi tinha 1,5 metro, né? O que isso já era uma desvantagem grande. Né? Fora isso, Davi era pastor de ovelha. E Golias era um guerreiro. Ele era uma pessoa preparada para a guerra, preparada para a luta. Mesmo que eles fossem da mesma estatura, mesmo assim Davi já estava em desvantagem. Né? Porque são de áreas diferentes. O que leva Davi a falar com Saul e ter certeza que ele vai derrotar Golias? Ele diz assim, né? Eu venho em nome do Senhor. Eu acho isso muito bonito. Mas ele fala, eu venho em nome do Senhor. Por que ele fala isso? Ele tem absoluta certeza que Deus está com ele. Da onde que veio essa certeza de Davi que Deus está com ele? Do nada? Não, das experiências anteriores. Das experiências anteriores. Então, assim, primeiro, o que apareceu na frente de Davi enquanto ele estava pastoreando as ovelhas? Apareceu um urso ali, né? E tentou atacar as ovelhas e atacar Davi, né? E Davi, ele relata que Deus deu tanta força para ele que ele matou um urso. Matar um urso não é fácil. Né? É um animal forte, um animal grande, é um animal forte, um animal perigoso, né? Pesado. Quanto pesa um urso? Né? Nem sei. Um urso, né, pesa acima de 500 quilos. Quanto pesa uma pessoa de 1,5 metro? Né? Então, existe assim uma disparidade muito grande. E na confiança, Davi pulou em cima do urso e o matou. E ele atribuiu isso a Deus. Porque ele sabe que, humanamente falando, ele não teria força para isso. Ele não teria condições para isso. Depois, em outro momento, na mesma experiência, ele fala que enquanto ele estava pastoreando, apareceu um leão. Que também é um animal forte, né? Forte, feroz, né? Carnívoro. Porque o urso ainda é mais tranquilo, né? Com essa questão de ser carnívoro, né? Agora o leão não. Né? O leão... Ele ataca, ele é um bicho muito feroz, tanto que ele atacou a ovelha. E o relato conta que ele pegou uma ovelha e saiu correndo, né, com a ovelha. E Davi, olha o que Davi fez, correu mais do que o leão, né, porque Davi alcançou o leão. Né. O leão correndo com a ovelha, Davi correu mais que o leão e alcançou o leão. Né, e matou o leão. E aí é o que ele fala para Saul. Se Deus me deu força para matar um urso e para matar um leão, para que eu pudesse salvar uma ovelha, ele não vai me dar capacidade para eu matar Golias para salvar o povo dele? Né? Então, ele tinha confiança nas experiências anteriores. E é isto que é fé. Fé é você observar a ação de Deus na sua vida e desenvolver esta confiança. Porque daí que vem o texto de Hebreus, que fé é a firme certeza das coisas que se esperam e não se veem. Por quê? Porque daí para frente, como eu já vi no passado, eu não preciso ver no futuro. Eu acredito. Tá certo.
né? Porque eu já vi no passado, eu tenho experiência do passado, então eu enxergo no futuro, eu sei o que está acontecendo no futuro, e aí as coisas se resolvem pela fé, mas eu sei que eu tenho que ter uma ação, eu não posso ficar estático. Podemos ouvir uma música? Sim, vamos, né, ter essa perspectiva, como eu disse, né, da fé em relação ao medo, e que nós precisamos de cura. Então vamos ser curados pela palavra de Deus através da música. Para que Ele nos transforme, para que Ele nos cure. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Que nos purifique hoje. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Então manto me agarra e recebo poder. Vamos cantar juntos. Em teu manto me agarro e recebo poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos, põe teu barro curador. Chama agora o meu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que podes, declare. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Peça, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor, me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Todos nós precisamos de cura, né? Para o medo, para termos um medo equilibrado, que nos defenda em vez de nos agredir, né? Muitas pessoas estão sendo agredidas pelo medo, e isso daí é muito ruim. Mas, pastor, Jesus deixou uma recomendação sobre a ansiedade
que eu acho muito oportuna. Parece que ele está vivendo nos nossos dias, né? Jesus, ele teve uma experiência de vida como Deus, né? Ele teve uma experiência de vida com ensinos atemporais. Então, ele vai ser sempre atual. Né? Sempre atual. Parece que ele está vivendo com a gente. Né? É porque ele está. Né? Na realidade, né? está. Está, né? Porque a promessa dele é: eu não vos deixareis órfãos, né? E estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tenha em mente, né, que Jesus está com você. Mas em Mateus, né, capítulo 6, o versículo 34, Jesus ele fala: olha, não vos inquieteis acerca do dia de amanhã, né? Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia com o seu mal. Não vos inquieteis. Outra versão fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Né? Ansiedade, inquietação, vem da insegurança, vem do medo, vem da falta de relacionamento com Deus. O que as pessoas esquecem é que este versículo do capítulo 6 de Mateus, ele é o último versículo do capítulo. E aí vem aquilo que nós estávamos falando, de que relacionamento com Deus é importante, claro, a oração é importante, demasiadamente importante, né? Fé, né, naquilo que ainda não foi resolvido, fé de que possa ser resolvido, mesmo que pareça impossível nas limitações humanas, a fé exercida com a certeza que tudo vai ser resolvido é importante. É claro que é importante, mas eu não posso ficar estático. Eu tenho que me mover, eu tenho que fazer a minha parte. E aí, antes de chegar nesse versículo onde Jesus vai falar: não vos inquieteis ou não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de chegar aqui, ele nos ensina o que nós temos que fazer. E é muito interessante porque ele começa no versículo 1 falando assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele. Né? Exercer a própria justiça diante dos outros. A expressão justiça, tissadi do hebraico, a palavra hebraica, é andar em paralelo com a palavra de Deus. Então, o que Jesus está trazendo à memória é: olha, em primeiro lugar, observe-se a si mesmo. Você está andando em paralelo com os ensinos da Bíblia? Está andando em paralelo com o que Deus realmente está ensinando? E aí ele vai dar as orientações a serem seguidas. E a primeira orientação que ele dá, no versículo 9 em diante, é a oração do Pai Nosso. Né? Então, a primeira coisa que Jesus nos instrui é: busque relacionamento com Deus. E lembre-se que Deus para você é um pai, e é um pai bom, é um pai amoroso, é um pai que cuida, é um pai que trata, é um pai que quer o melhor para a sua vida. Então lembre-se disso, que você tem um pai. Você não está sozinho, você não está órfão, você tem um pai espiritual. E ele coloca, primeiro você ora, se coloca diante de Deus: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. E aí ele vai seguindo, né, a respeito da orientação, dentro da oração. Na oração, ele coloca algo que é essencial nas relações humanas, que ele coloca como centro da oração, que ele coloca assim: perdoe as vossas ofensas, como, né, o seu Pai Celeste também te perdoa. Então, perdoa as ofensas do seu próximo, perdoe a quem te ofendeu, assim como Deus também te perdoa. Ele dá ênfase nisso, tanto que depois que ele termina a oração, existe uma explicação a respeito disso. E ele fala: olha, se você não perdoar a quem te ofendeu, Deus também não vai te perdoar. Né? Quantas pessoas sofrem de medo, de ansiedade, de preocupações por falta de perdão, porque não consegue perdoar aquele que ofendeu.
aquele que fez algum mal. A culpa, pastor, eu trabalhei alguns anos aí em saúde, né? E a culpa, muitas vezes, ela é o motivo de doença psiquiátrica. As pessoas estão internadas porque têm culpa. E não só psiquiátricas, né? São muitas doenças, inclusive, principalmente as doenças psicossomáticas. Porque psico, né, no termo grego, psico é a expressão total do ser humano, né, que envolve as emoções e sentimentos, né, a psique humana, e soma, em grego, é corpo. Certo. Então, psicossomático são as emoções e sentimentos que atingem ao corpo. Né? Quantos processos de câncer são desenvolvidos por questões emocionais? Quantas doenças, né, físicas são desenvolvidas por questões emocionais? Por exemplo, uma doença que é muito comum nos nossos dias, que é uma reação muito mais emocional, psicológica do que de fato física, apesar de que o sentir é físico, né? Mas é a fibromialgia. É mesmo. A fibromialgia ela é muito mais emocional, né, do que de fato física, só que a pessoa sente no físico, e qualquer tensão que ela sente, qualquer distúrbio emocional que ela vai ter, né, as dores se agravam, né? As dores ficam mais intensas. Então essa questão psicossomática, né, ela é muito forte no ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um conjunto, né? É um conjunto de todas as coisas. Então, o que Deus fala, né, a explicação de Jesus, olha, busque primeiro a Deus em oração. Depois ele continua falando, olha, não ajunte tesouros na terra. O que ele está falando é, você precisa trabalhar para a sua sobrevivência, para a sua existência, para o seu bem-estar? Precisa, mas isso não é o mais importante. Né? Isso não é o mais importante. O que você constrói fisicamente vai ficar aqui. O que você vai elevar para a eternidade é o amor, é o carinho, os relacionamentos, o aprendizado. Isso é a essência. Né? Ele continua falando, você não pode ser trevas no meio das trevas, você tem que ser luz no meio das trevas. E você não pode trazer as trevas do mundo para você mesmo, que é o medo. É o medo. Né? E ele fala, olha como é que ele coloca isso. Eu vou ler o texto aqui, é o versículo 22 e 23. Ele fala, olha, os olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então... Aquela pessoa que tem medo de tudo, aquela pessoa que não vê graça em nada, não tem prazer na vida, né? Aquela pessoa que é extremamente depressiva, extremamente ansiosa, extremamente inquieta, tem medo de tudo. Né? Isso aí faz parte disso que Jesus fala. Isso são trevas através da sua interpretação da vida. É isso que ele quer dizer com os olhos. Então, cuidado com a maneira que você interpreta a vida. Né? E daí ele fala, cuidado porque você não pode servir a dois senhores. Você tem que escolher quem você vai seguir. Né? Não adianta você ter uma postura de vida, fala, eu creio em Deus, mas você nunca se aproxima de Deus, você só assiste o da tela. Né? Não vai resolver a situação. Né? Então, ele continua falando, e daí ele chega no versículo 25, daí falando da ansiedade e do medo. Daí ele fala, ó, depois de tudo isso, depois de você colocar em prática tudo isso, daí sim, versículo 25. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele vai concluir no 34, não vos inquieteis. Né? Então, para chegar aqui, existe um processo. Existe um processo prático. Existe um processo de busca, de reflexão e de prática. Que se não acontecer, os problemas não serão solucionados. Exatamente. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante,
acho que já dá para nós concluir com esse daí, que é quando Deus sepultou a Moisés, né? E Josué foi nomeado substituto. Josué deve ter ficado com muito medo, né? Josué ficou, e é por isso que Deus insiste com Josué e fala: Josué, não temas, eu sou contigo. Então, Josué 1:9, é esse texto que eu acho lindo na Bíblia. Né? Porque Deus estava instruindo Josué, que era um homem mais jovem, e com certeza não tinha experiência de Moisés. Sim, e aí vem o medo do novo, né? O medo do novo através da responsabilidade, porque na verdade não era tão novo assim, né? Porque Josué já vivia com Moisés. Sim, já tinha bastante tempo com ele. Já tinha bastante tempo, já tinha uma boa base. Agora, é diferente eu acompanhar um líder e me tornar um líder. Existe uma diferença muito grande. Então, eu ser auxiliar de um líder, né, eu tenho um certo grau de responsabilidade. Agora, eu ser o líder, essa responsabilidade aumenta muito. Agora, eu ser um líder que representa Deus, né, é uma responsabilidade muito maior, e esta é a responsabilidade de todo cristão. Não é só do pastor, não é só do padre, não é só do líder religioso. Esta é a responsabilidade de todo cristão. Você representa Cristo na terra. Você, com seu vínculo denominacional, né, e essa percepção de responsabilidade trouxe, né, um certo receio, vamos dizer assim, para Josué, no sentido, será que eu vou dar conta? Né? Eu acho que era bem isso que eu penso que ele tinha. Será que eu vou dar conta? E no versículo 9, ele coloca: não te mandei eu? Seja forte, não temas, não te espantes, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e serei contigo onde quer que andares. Então, é interessante essa sequência das palavras de Deus, porque ele nunca vai deixar a gente sem um padrão, né? Sem um parâmetro. Sim, ele sempre vai nos dar um parâmetro. Ele fala: faça, né? Mas... faça, não precisa ter medo porque eu estou com você. Né? Agora, seja forte, corajoso, mas seja zeloso. Né? Busque compreender se aquilo que você está decidindo, as orientações que você está seguindo na sua vida, se realmente elas vêm de Deus. Se é propósito de Deus na sua vida. Se for, descanse. Se não for, descarte. Tem 2 Ds aí, né? 2 Ds, né? Se for, descanse. Se não for, descarte. Né? Que Deus abençoe a cada um de nossos ouvintes, para que possam estar enfrentando, né, as situações também com essa coragem que Deus deu para Josué, e com certeza ele vai dar para cada um de nós hoje, não é mesmo? Exatamente. E diante do tema proposto de hoje, né, diante do medo, das preocupações e da ansiedade, o que Deus fala: faça o seu melhor. Nas suas limitações, Deus vai te fortalecer. Seja corajoso e Deus vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Muito bom, muito bom. Foi, assim, produtiva a nossa conversa hoje. Eu queria solicitar o pastor para fazer uma oração para nós concluirmos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de colocarmos nossas vidas em Tuas mãos, e como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo esta reflexão. Que o Senhor conceda da Tua paz, que o Senhor tire o medo que venha prejudicá-los nas suas decisões, mas que eles tenham aquele medo que leve ao zelo e que leve à fé. Que o Senhor fortaleça a todos segundo os Teus propósitos, se faça presente, que todos estejam sensíveis à Tua voz. Pai, nós te agradecemos pela maneira que o Senhor nos instrui, e que nós tenhamos a direção do Espírito Santo para fazer o melhor segundo os Teus propósitos. Nós te agradecemos pela paz, colocamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus abençoe a cada um de nossos ouvintes. Fique com Deus e abençoe sua família. Nós estamos nos despedindo e até o próximo domingo, se assim Deus permitir, para cada um de nós. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.